Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Mandando um abraço aqui para o meu grande amigo Carlos Laia. Quem não conhece o Carlos, já fez live aqui com a gente. Tem o canal Eco Fidelíssimo. E ele está fazendo um trabalho, né, muito importante ainda sobre as falsas aparições marianas. Ele fez um livro ali praticamente, tá? Um book sobre as aparições de Anguera, Arujá e o Vale da Imaculada. Ele colocou ali, né, vários argumentos no livro mostrando que não existe aparição em Anguera, não existe no Vale da Imaculada, não existe também, né, em Arujá. E ele distribuiu para os bispos aqui no Brasil e está sendo muito bem aceito, por sinal, né, o book dele. Então, meus parabéns aí para o Carlos Laia e a gente, né, terminando esta saga atrás do anticristo chefão. É claro que a gente vai continuar falando mais sobre as falsas aparições marianas, tá, minha gente? Então, são vários temas, né? E todos estão interligados. O Apocalipse, falsas aparições marianas, falsas revelações, tá tudo interligado na cabeça desses malucos de plantão. A gente tá um calor danado aqui, não tem jeito, tem que ficar tomando água, tá? Então vamos dar continuidade aqui à nossa saga na semana especial do Anticristo. Essa semana que eu só estou falando sobre o Anticristo. Não são vídeos, né, que os inscritos gostam, essa é a realidade, né? A maioria dos inscritos aqui, eles gostam de treta. Quando eu começo a tretar com alguém, aí tem lá 2.000, 3.000 views. Esses vídeos aqui são vídeos explicativos, teológicos, uma verdadeira catequese. E infelizmente, né, muitos católicos não dão valor nesses vídeos, mas é importante para quem assiste, pelo menos para aquelas pessoas que querem ter um entendimento racional a respeito do Apocalipse, de todos os temas ligados ao Apocalipse, são vídeos importantes, né? Então eu acho que eu sou obrigado a fazer, tá? Vamos dar continuidade aqui. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo e irei fazer mais um e vai ser uma live, tá? E ao paraquedista de plantão, todo mundo sabe quem peço que, né, passe essa mensagem para ele, que se no mais tardar no sábado ou no domingo eu farei a live, que é a última live sobre o Anticristo, me retratando sobre o meu erro e pedindo perdão para o paraquedista de plantão. Tá? Então, é a live da retratação sobre as falsas citações do Cris Macabeus, tá bom, gente? Então, peço para que todos, né, avisem o paraquedista e os seus seguidores sobre esta live de retratação. Hoje, esse vídeo aqui vai ser mais breve, eu não quero que seja muito longo. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, o problema do anticristo chefão. Por que é algo prejudicial à igreja? Porque os católicos, né, que acreditam no anticristo chefão acabam seguindo um erro. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E mostrando que a igreja, infelizmente, ela não, o clero, tá, gente? Tô falando do clero em si, não aprendeu com os erros históricos, né? Com os erros ao longo da história. Infelizmente a igreja acabou não aprendendo, até porque a questão do anticristo, mais uma vez falando, não é consenso unânime entre os padres da igreja, entre santos e doutores. Não tem consenso, não tem doutrina oficial da igreja a respeito do anticristo. Então você que é católico, você tem o direito
de acreditar no anticristo da melhor forma possível e daquela forma que não vai causar danos na sua fé. Porque esse anticristo chefão que todo mundo prega e todo mundo gosta, esse causa danos à fé do católico. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo clássico, que é o opúsculo de La Salette, não o opúsculo reconhecido, mas aquele que foi condenado em 1923, né, pelo Santo Ofício, o opúsculo de 1879. Eu vou mostrar para vocês como isso causa danos na cabeça de místicos, videntes e até santos, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, gente, aperta no sininho para receber as notificações. Dá o like, deixa um comentário. O comentário é muito importante, tá, gente? Eu sei que tem treta, né? Eu não consigo responder todo mundo, não adianta. Um comentário ou outro ali eu acabo respondendo. Não tem como, mas eu leio. Todos os comentários eu acabo lendo, tá? Mas o comentário é muito importante para o engajamento dos vídeos. E se aparecer o botãozinho hypar aí, por favor, né? Vamos hypar o vídeo. Também, se você quiser contribuir financeiramente para o desenvolvimento do canal, tá? E aqui eu não fiz o vídeo de ontem, eu não fiz exatamente porque eu fui mais cedo para o trabalho e, enfim, estava preparando um material até para a resposta de domingo e nem todo mundo tem o tempo suficiente, né, para fazer 5 horas de live, 6 horas de live, gente. Eu não sei como tem pessoas que conseguem, né? Eu não sei de onde tira o sustento, se é só da internet ou não, mas realmente é um mistério isso daí. Então eu não tenho todo esse tempo do mundo. Ontem eu não consegui fazer, né, o vídeo que seria este vídeo de hoje, tá? Então, enfim, vamos continuar aqui. E eu vou mostrar para vocês, né, exatamente a questão do anticristo, o problema, tá? Mais uma vez, gente, se quiser contribuir com o canal financeiramente, QR Code aqui com o Pix do canal, ou através da chave Pix que está em cima, que é crismacabelos@gmail.com. Também tem a opção do clube de membros, está na descrição do vídeo. Ainda, né, a nossa rifa solidária, para ajudar a nossa grande amiga Karina Marinho. Está passando por um momento difícil financeiro, um momento difícil de saúde, não só ela apenas, enfim, não vou entrar nos pormenores aqui, mas infelizmente ela está passando por este momento de tribulação, tá? E peço para que todos vocês ajudem. Eu vou deixar aqui, o primeiro link da descrição vai ser a rifa. Peço para que vocês comprem um número, gente, é R$15 e vai ajudar bastante mesmo. E tem 3 prêmios, né? Vai ter 3 sorteios. O primeiro prêmio vai ser a imagem da Sagrada Família, o segundo a medalha da Sagrada Família, o terceiro um livro muito bom, um livro muito bem escrito, pesquisado pelo nosso grande amigo Wesley, e que fala sobre o Evangelho de São Lucas, a historicidade do Evangelho de São Lucas. Acho que para quem gosta mesmo aí, né, da questão histórica, arqueológica, é muito importante ganhar esse livro aí, tá? Sem mais delongas, né? Deixa eu ver se eu recebi alguma mensagem aqui. Sem mais delongas, vamos aí para o anticristo chefão. Vamos fazer alguns comentários aqui e eu vou mostrar para vocês que a igreja, infelizmente, tem coisas que a igreja, e eu não estou falando da igreja corpo místico e sim do clero, né? A igreja não aprendeu com os erros da história. Essa é a realidade. Tem coisas que a igreja deveria ter dado um basta há muito tempo, né? Feito um corte rápido, logo nos primeiros séculos acabou não fazendo. E os erros ressurgem com outra roupagem. É o caso do anticristo chefão, que vai dominar o mundo inteiro, né? Hoje tem católico esperando mais o anticristo do que o próprio Cristo. É impressionante isso aí. Você chega no católico, o cara quer saber quando vai aparecer o anticristo, não quer saber da volta de Cristo, é quando vai aparecer o anticristo chefão. É impressionante isso. O cabra já está sendo adorado, né? Essa é a realidade, tá?
Mas eu vou mostrar para vocês que é um grande problema na cabeça e na vida do católico e também na história da Igreja Católica, porque todo mundo que pregou e ensinou sobre o anticristo chefão errou. Ninguém acertou até hoje. Ninguém acertou nada até hoje, gente. Mudaram a roupagem, mas continua do mesmo jeito. Falando de anticristo chefão que vai aparecer e todo mundo erra. Todo mundo acaba errando de alguma maneira, tá? O que é lamentável, porque é o erro que todo mundo acredita. É a mesma coisa a aparição mariana. Ninguém dá a mínima para as aparições reconhecidas pela igreja. O cabra vai atrás de aparição de Anguera, de Medjugorje, que não tem reconhecimento nenhum da igreja. É impressionante. A mesma coisa a questão do anticristo. O cabra vai e pega o erro, né? Enfim, mas na live de domingo eu vou explicar melhor sobre a questão do erro, principalmente dos padres da igreja. Teve cardeal tentando solucionar o problema desses erros. É impressionante, tá, gente? É impressionante isso daí. Vamos lá para o meu materialzinho aqui. Então, santos padres... Deixa eu colocar um S aqui que faltou, tá, gente? Santos padres doutores que previram a chegada do anticristo chefão e erraram. Tá? Vamos aqui recapitular que a igreja nunca canoniza as opiniões escatológicas de um santo. São opiniões. E a opinião pessoal nunca vai se tornar magistério, tá, gente? Então, a igreja nunca canoniza as opiniões escatológicas de um santo, apenas a sua santidade. Muitos santos erraram em cronologias do fim dos tempos, sem que isso afete sua doutrina essencial. Abaixo, vamos mostrar aqui uma lista dos principais santos católicos que fizeram previsões sobre a chegada do anticristo, o fim do mundo, e que, segundo o curso da história, erraram na previsão temporal, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, porque isso aqui, gente, eu vou tentar colocar tudo num artigo e postar no meu blog depois, tá? Tô levantando muitas coisas, sabe? Olha, eu vou te falar, hein? Eu percebi que eu não sabia nem 10% do que deveria saber sobre esses erros, tá? Eu tô falando de erros, não tô falando de acertos, não. Há muito tempo eu falo sobre os erros em cima desse anticristo chefão. Santos, padres e doutores que erraram. E como eu falei, isso não vai, né, mudar em nada na santidade desses santos. Eles erraram na opinião. Mas eu achei que eu sabia muito. Eu não sei nem 10% desses erros. Eu estou descobrindo muita coisa agora, tá? Então vamos lá, minha gente, vamos lá, né? Eu vou começar aqui com o ponto inicial, que é o opúsculo condenado de La Salette. Por que eu vou colocar o opúsculo de La Salette aqui? O opúsculo de 1879, tá, gente? Não é o de 1851. O opúsculo de 1851 a igreja realmente reconheceu. Esse opúsculo maldito, maligno, esse a igreja rejeitou. Por quê? Porque não veio dos videntes, veio uma obra de Satanás. Tá? E prestem atenção como a igreja, mais uma vez, como a igreja não aprendeu com os erros do passado. Porque esse opúsculo aqui é a prova, né, do que eu estou falando. Olha o que esse opúsculo aqui ensinou. A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor, na espera do que deve acontecer à terra, emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará o seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos de corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus demônios, que seriam os seus anjos, tá? Que são enganados na tradução.
Agora prestem atenção no que esse opúsculo maldito aqui revelou. Durante esse tempo, nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica. Na primeira versão, lá de 1851, era uma freira, tá? Então, ligando um opúsculo ao outro, eu creio que o autor quis dizer que essa era uma freira hebraica, né? É uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente e o mestre da impureza, e o seu pai será um bispo. Quando eu falo que a igreja não aprendeu com os erros do passado na questão do anticristo, essa aqui é a prova viva. Segundo a pessoa que escreveu, né, quem escreveu esse opúsculo aqui, que eu não acredito que tenha sido Melanie, o cabra acabou de dizer que o anticristo é um católico. Vai ser filho de uma freira com um bispo católico. Olha que ponto chega essa desgraça toda. Essa palhaçada de anticristo chefão que vai dominar o mundo. E muitos católicos, infelizmente, os tradicionalistas, seguem esse opúsculo aqui que foi condenado pelo Santo Ofício e não foi descondenado, tá? Descondenado é um outro sujeito aí que é presidente da República. Esse aqui ainda continua condenado, mas o cabra segue fielmente esse opúsculo. Aí você diz, mas Cristo Macabeus, isso não pode acontecer, sei lá, pode ser que realmente o anticristo seja um católico, né? Aliás, esse opúsculo aqui diz que Roma vai ser a sede do anticristo, que, né, a igreja vai ser eclipsada. Olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Quem escreveu essa porcaria aqui errou também. Errou. Do mesmo jeito que os padres da igreja erraram lá no passado, quem escreveu essa porcaria aqui também errou. Porque esse anticristo era para nascer em 1864, gente. Tá aqui, ó. Quando está falando neste tempo, durante esse tempo aqui, ó, é o tempo que o opúsculo determinou. E o opúsculo diz que no ano de 1864, Lúcifer e seu grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. E no ano de 1865, ver-se-á a abominação dos lugares santos, que aí está citando Mateus ali, né? Nos conventos as flores da igreja serão apodrecidas e os demônios tornar-se-á, né? O demônio, na verdade, aqui, tá? O demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Bom, nem vou ler tudo aqui porque deu para perceber que essa porcaria, essa palhaçada não aconteceu. Ou alguém aqui consegue me apontar em que ano o demônio foi solto em 1864? Qual mês? Qual dia? E entre esses anos aí de 1864 a 1865, quando nasceu esse anticristo de uma, né, freira hebraica com um bispo católico? Por isso que eu falo, minha gente, a igreja não aprendeu com os erros do passado. E tem o concílio de Latrão, o quinto concílio de Latrão, que botou um basta nisso tudo, mas os místicos, os videntes, eles acabaram não seguindo. Falaram, não, deixa com a gente que o anticristo é nosso. Pode deixar que o anticristo é nosso, a gente vai continuar pregando essa porcaria aí. Os erros do passado são evidentes. Olha aqui. Voltando aqui, agora fazendo de uma forma cronológica, de frente para trás, de trás para frente, onde eu falei de São Vicente Ferrer, gente.
São Vicente Ferrer, do século XIV ao século XV, cara. Ele anunciava com frequência que o fim do mundo estava próximo, que ele já tinha conhecido o anticristo já tinha nascido, ele sabia quem era, né? Então, enfim, é claro que ele nasceu numa época bem estranha, né? São Vicente Ferrer nasceu numa época ali que tinha 3 papas, um brigando contra o outro. Só que não tinha anticristo nenhum ali. Então ele viu aquela palhaçada toda na época e pregou, né? Algo que não deveria pregar. Aí você tem o Santo Hipólito de Roma, gente. Aqui esse livro aqui eu tenho, tá, gente? Tá em inglês, mas eu tenho esse livro aqui, né? Santo Hipólito. Eu fiz a tradução eu mesmo aqui, tá? Depois eu posso até pegar e colocar aqui na inteligência artificial, na IA, para fazer uma tradução melhor, mas Santo Hipólito é outro que ele tentou calcular o tempo, cara, com base na cronologia bíblica. Ele é santo, ele errou, cara, ele errou. Você não pode pegar esse erro e usar agora como consenso da igreja. Já falei isso. Estimou que o mundo duraria 6.000 anos e calculava o fim por volta do ano 500, cara. E é claro que o anticristo ia aparecer ali naquele momento, né? Tanto que ele comenta que, gente, essa tradução aqui eu fiz bem rápido aqui, tá? Assim, desde a concepção de Cristo é necessário contar os 500 anos restantes até a consumação de 6.000 anos, né? E desta forma será o fim, né? E depois ele vai falar também, e quando, né, os tempos se consumarem, os 10 chifres surgirão no fim, o anticristo será revelado entre eles, enquanto ele fizer guerra e perseguir os santos. Então é necessário esperar do céu a manifestação do Senhor, tá bom? Estava falando aqui do Império Romano, que ele acreditava que o Império Romano iria se dividir, né, em 10 reinos. Era uma crença na época, e que o anticristo ia aparecer ali, né, naquele tempo, tá bom? Não aconteceu nada, gente, não aconteceu nada se cumpriu aqui, tá? Como eu falei, tem um cardeal aí que tentou, na verdade, né? Tentou fazer um malabarismo em cima desse erro aqui dos padres da igreja, tá? E acabou errando mais ainda. É impressionante isso daí. Porque aí, cara, se o negócio tá errado, tem que consertar, não tem que errar mais. Não tem que encontrar uma alternativa para aquilo, né? E você vai pegar São Martinho, né? Como eu falei, São Martinho diz que o anticristo praticamente tinha nascido na época dele, né? São Martinho acreditava que estava próximo e que ele próprio, né, poderia viver para ver os eventos finais. Ele morreu e nada aconteceu, gente, nada aconteceu. Santa Hildegarda, tá, gente? Eu não coloquei nada aqui, tá? Porque essa aqui eu fiz uma pesquisa, mas eu preciso buscar as obras dela para detalhar melhor o que ela falava do anticristo, tá? Eu só coloquei aqui para mostrar que vai ser, né, uma santa que eu vou pesquisar sobre o assunto. Para terminar, eu vou deixar aqui Cirilo de Jerusalém, tá? Esse aqui eu peguei lá na New Advent, tá? Para não falar, pro outro não falar que, não, pegou na... Não, esse aqui eu peguei lá na New Advent, tá bom? Então, enfim. Esse aqui errou também igualzinho Santo Hipólito, né? O que ele falava? Esse anticristo acima mencionado há de vir quando se tiverem cumprido os tempos do Império Romano. Qual é o tempo do Império Romano? Gente, o Império Romano já foi, acabou o Império Romano, gente, né? E quando o fim do mundo já estiver próximo, levantar-se-ão simultaneamente 10 reis dos romanos. Não levantou nada, não levantou 10 reis dos romanos. Isso aqui não existiu, tá, gente? Isso aqui eu vou até grifar aqui, ó. Não existiu. Reinando, talvez em diferentes regiões, mas todos aproximadamente ao mesmo tempo. E depois deles surgirá um 11º, o anticristo. Tá? Vou nem falar que ele acreditava na ressurreição de Nero aqui, tá, gente? Mas, enfim. Que por meio de sua arte mágica se apoderará do poder romano. Dos reis que reinaram antes dele, a 3 ele humilhará.
e os 7 restantes manterá sob seu domínio. No princípio, ele assumirá a aparência de mansidão, como se fosse um homem instruído e prudente, de sobriedade e benevolência, e por meio dos sinais e prodígios mentirosos de seu engano mágico, tendo seduzido os judeus como se fosse o Cristo esperado. Depois ele revelará, né, marcado por toda espécie de crimes de desumanidade e de impiedade, superando em perversidade todos os homens injustos e ímpios que o precederam, tá, gente? Desculpa. Manifestará contra todos, mas especialmente contra nós cristãos, um espírito homicida de extremamente cruel, impiedoso e astuto. E depois de perpetrar tais coisas, por apenas 3 anos e 6 meses, será destruído pela gloriosa segunda vinda do céu, né, do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, o verdadeiro Cristo, que matará o anticristo com o sopro da sua boca e entregará ao fogo do inferno. Né? Essa aqui está na catequese 15, tá, gente? Não preciso dizer nada, né, gente? Preciso falar alguma coisa? Acho que Cirilo ali errou, né? Não aconteceu nada. O Império Romano caiu. Isso aí era previsto mesmo. Todo mundo estava percebendo que o Império Romano ia cair. Mas ele errou, né? Vai encontrar o quê? Um subterfúgio para dizer que ele não errou? Que Santo Hipólito não errou? Que quem escreveu o Opúsculo Maldito de La Salette também não errou? Isso aí não é ser católico, tá, gente? Isso aí não é ser católico. O católico, ele não é mentiroso. Aí tem aquela alternativa que encontraram. Não, eles erraram o tempo. Só que não erraram na interpretação. Porra, gente, pelo amor de Deus. Tá tudo errado aqui. Não apareceu pessoa nenhuma como anticristo. Aliás, aí é impressionante porque eu acredito mais no anticristo do que essas pessoas, esses futuristas, porque eu tenho certeza que na época de Cirilo apareceram vários anticristos. Na época de Hipólito apareceram vários anticristos. Vários, mas, cara, é assim, incontável. Porque eram pessoas que perseguiam o cristianismo, animados pelo espírito do anticristo que já estava no mundo. Como eu falei, o anticristo em si é um espírito que causa divisão, cisma e perseguição contra a igreja. Então eu tenho certeza que apareceram vários. Não é uma única pessoa. Esse é o problema, cara. Não é um ser, uma criatura, uma única pessoa. São vários anticristos que perseguem a igreja desde que ela nasceu. E vai perseguir até o juízo final. Não é um ser, um cidadão, alguém que vai nascer. Isso aí é filme de Hollywood, tá, gente? Filme de Hollywood. Não vai nascer nada. Então eu termino esse vídeo aqui. O próximo vai ser a live de retratação, tá, gente? Porque eu tenho que me retratar com paraquedista de plantão, pedir perdão por ter usado as citações falsas. Então, avisem lá, tá? E, mais uma vez, esse é o problema do grande chefão, do anticristo, né? Boladão, do maior de todos. Todo mundo que prega ele erra. Todo mundo erra e vai continuar errando, tá, gente? Vai continuar errando. Todo mundo vai errar. Ah, não, mas agora a gente não coloca mais tempo. Não dá nome aos bois. Continua errando do mesmo jeito. Olha o opúsculo de La Salette aí. Continua errando do mesmo jeitinho. Não deu nome, mas errou do mesmo jeito. Não apareceu porcaria nenhuma e nada do que está ali naquele opúsculo aconteceu. Infelizmente. Não aprendeu. O clero da igreja não aprendeu com os erros do passado. Espero que um dia, né, coloque um fim nisso daí, tá bom? Mais uma vez, gente, ajude na nossa rifa solidária. A Thalita Conde é quem está administrando tudo isso. Ajude mesmo, né? Nossa grande amiga Karina Marinho está passando por um momento muito difícil na vida dela.
tanto na questão financeira como também na saúde, tá? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém!